Sou Marcos Adriano Silva, CEO e cofundador da Save. Em 2015, eu ainda estava na outra empresa que eu fazia parte, estava prestes a me tornar sócio, que eu não era sócio, comecei como colaborador, me tornei diretor e sócio. Eu já visualizava que havia uma abertura no mercado e um vácuo que não tinha sido preenchido, que trouxesse conhecimento, que ainda que de uma maneira muito tímida do que nós nos tornamos. Mas eu não tive naquele momento a iniciativa de iniciar a Save, e que depois de 2020, principalmente com a pandemia, ficou muito claro qual era o papel da Save. Então, em 2015 eu já tive aquela visão e 2020 eu tive a coragem. Tudo começou há um tempo atrás na Ilha do Sol. Não foi assim. Clássicos dos anos 90. Quando 2020 eu resolvi me desligar da empresa que eu fazia parte e eu digo que não é na vontade, no objetivo, tem sim um chamado de Deus, isso eu sempre gosto de deixar muito claro, que é transmitir conhecimento. Afinal, os últimos 10, 12 anos da minha vida eu fiz isso através do trabalho que eu tinha, que era consultivo, que é transferir conhecimento. Eu conheci uma pessoa, que essa pessoa se chama Pablo, que me apresentou o Gilberto, que nós faríamos a locação do estúdio. O dia que eu fui lá com o Pablo e o Thiago Lima, que nós estávamos iniciando esse projeto, eu conheci o Gilberto. E nós conversamos um tempo, eu falei, cara, esse cara, ele conhece. Acho que ele conhece mais que o nosso coprodutor aqui. E aí, enfim, adiantar um pouco, várias coisas aconteceram. Eu convidei o Gilberto para fazer parte do processo, do projeto, porque o Pablo não deu sequência. E ele aceitou. Então, nós iniciamos esse projeto que inicialmente se chamava Negócios e CIA, ele ficou em stand-by, o Thiago assumiu responsabilidade na Mondial, e aí eu e o Gilberto começamos a conversar, ele começou a me provocar, e eu falava para ele de tributário, de holding, ele nunca tinha ouvido falar daquele contexto, duvidava muito desse negócio, e um dia ele me mandou no WhatsApp um anúncio, eu lembro até hoje, de YouTube do Márcio de Sá, sobre holding, e aí eu, de maneira muito modesta e humilde, falei: estamos preparados para fazer algo muito maior e melhor. E aí ele olhou com aquela cara de desconfiado e nós começamos a conversar e expliquei mais sobre o mercado para ele, contextualizei. E desde então nós já entendíamos que a educação, além, claro, de ser um chamado, ela iria desempenhar um papel fundamental dentro daquilo que nós já havíamos pensado lá na frente. Então, eu sempre gosto de trazer, para quando eu falo com o time, uma distinção entre vista e visão. Então, vista é o que eu estou vendo hoje. Vista é que vocês que estão ouvindo esse vídeo estão visualizando. Visão é aquilo que eu projeto. O Gilberto deve ter falado que nós já muito antes de iniciarmos tudo, já tínhamos a visão para onde nós queríamos estar. Então, eu já não estou mais, eu sempre falo, aqui, nesse momento, vendo agora. Eu já estou visualizando a Save 2030, 2035. Posteriormente, o projeto iniciado, nós fizemos os nossos primeiros lançamentos, já dentro daquela estrutura, enfim. Aí o Fabrício me chamou sobre uma mentoria, ele não sabia que eu tinha saído, começamos a conversar. Passou uns 3 meses, o João e eu conversamos, entendi o que ele precisava. Desde então, nós iniciamos aquilo que seria um trabalho de mentoria e que ele evoluiu para uma interação, para uma situação de servir, um ajudar o outro, e que evoluiu para uma parceria mais próxima e de uma parceria mais próxima para uma sociedade, para aquilo que nós conhecemos hoje como Save. E o que é legal de tudo isso, o que é interessante de tudo isso, é que dessa união
Nós temos aqui uma união de 5 profissionais multidisciplinares, e quando eu digo 5 profissionais, são os sócios fundadores e que eles são complementados pelos nossos outros 3 sócios que nós temos, que é o Marcelo, Crédito Verde, o Jairo, da Certificadora, e o Thiago Lima, da Contabilidade. Todos eles têm habilidades diferentes, nenhum é melhor que o outro, mas cada um possui uma habilidade que o outro não tem. O Fabrício tem expertise, ele consegue informações, ele consegue trazer um conhecimento comercial com a sagacidade muito grande, uma busca em oportunidades que o mercado muitas vezes não está olhando. O Cris, muito inteligente, muito direcionado à conformidade comercial, compliance, sempre ele puxou a bandeira de se tornar uma companhia, de não sermos um protocolador com conhecimento, além de advogado comercial. João, cara que entrega, ele é o cara que eu falo, né, um dos melhores de sair do zero a alguns milhões na execução, na entrega, na organização e mapeamento de processo. O Gilberto, ele tem uma mente fora da caixa, ele tem uma genialidade, ele consegue entender e pensar coisas que pessoas comuns não conseguem. Então ele hoje, dentro do nosso projeto, ele é o único que não é dentro da sociedade contador ou advogado. E eu digo que o grande diferencial que nós temos na Save é justamente isso, ter alguém que não é dessa carreira pensando de maneira diferente e reforçando aquilo que desde o início eu vinha falando, que nós tornamos esse negócio jurídico-contábil, principalmente, e que hoje já evoluiu para tecnológico, ESG, e ele não vai deixar de evoluir, de meros prestadores de serviço. Quando eu digo mero, não é desprestigiar, mas no padrão, para algo que talvez o mercado nunca viu. Cada um complementou dessa maneira. E por que eu entendi que esse time era um time de se apostar? A empresa que eu era sócio anteriormente, nós chegamos a ser em 7 sócios. E quando eu saí dessa sociedade, eu saí com duas certezas. Uma delas, eu não quero mais sócio. E a segunda é, eu não quero uma empresa grande. Eu entrei na empresa anterior, nós éramos em 2 colaboradores, e eu saí, era mais de 100. E eu saí com essas 2 certezas, essas 2 verdades. E hoje, nós estamos numa crescente, já ultrapassamos 200, e eu já estou vendo a Save com 500, a visão, com 7 sócios, 7 não, 8 sócios, 7 sócios, né? Mas ao total são 8, eu tenho 7 sócios. E por que eu entendo que... E por que eu mudei de ideia, é melhor? Primeiro, lealdade. Fundamental. Eu confio a minha vida na mão desses caras, e eles podem confiar a vida deles na minha mão. A união, o respeito, a cada um torcer pelo sucesso do outro, a estar junto, a confiar. Eu não sei o que o João está fazendo agora, eu não sei o que o Gilberto está fazendo agora, eu não sei o que o Fabrício está fazendo agora, eu não sei o que o Cris, que o Jairo, que o Marcelo, que o Thiago estão fazendo, mas eu confio que eles estão fazendo o que precisa ser feito. Eu digo que a sociedade ela é um casamento. Sócio não pode dormir brigado, tem que resolver. Sócio não fala mal um do outro. Nós temos e nós cultivamos, e cada vez mais, essa relação dessa maneira. Então, isso eu sinto, isso eu vejo, e isso fez eu mudar de ideia em sair de uma sociedade que era grande também, para uma que vai ser muito maior, até porque nós, dentro do Save Partner, o que nós estamos trabalhando e o que eu quero implementar. Isso é um processo que nós estamos amadurecendo, mas que cada um entrou na Save, saiba o que precisa para cada etapa de crescimento e, principalmente, você quer ser sócio na Save? Você pode. Você precisa entregar isso. Nós tivemos vários desafios, eu não posso enumerar apenas um. Nós tivemos desafios financeiros, de primeiro acreditar, de apostar
e que tudo ia dar certo, e graças a Deus, deu. Nós tivemos desafios de entrega. Do nada, 500 empresas para executar. Nós tivemos desafios de crescimento. Nós tivemos desafios societários. Nós tivemos desafios externos. E quem está há mais tempo sabe do que eu estou falando. A maioria das pessoas teriam desistido. Coisa que eu olho para trás hoje e falo, cara, nós fizemos isso. Então, eu enumeraria aqui diversos. E que eles nunca deixarão de existir. O que acontece agora? O desafio só cresce. A responsabilidade só aumenta. Isso ficou mais evidente quando nós tivemos uma conversa importante, que era o seguinte: o que cada um quer? Um dos grandes segredos que eu defendo para o sucesso nos relacionamentos, e independe qual que é o relacionamento com o sócio, é o relacionamento com o colaborador, é o relacionamento com a família, esposa, filho, alinhamento de expectativas. Então isso é um exercício frequente que nós fazemos. Eu sempre que tenho a oportunidade consigo conciliar sócios, nós vamos para um lugar que nós não somos tão acessados e eu gosto de fazer o quê? Alinhamento de expectativas e atualização das suas ambições. Isso é fundamental, porque esse equilíbrio ele é um grande decisor para que as coisas continuem indo bem. Então, eu não posso ter uma expectativa 1, o outro ter expectativa 10, ambição 0, ambição 2, ambição 3. Isso tem que ter um equilíbrio e um alinhamento muito claro. Então, dentro disso, uma das conversas que nós tivemos é o seguinte: continuamos nesse formato societário, de parceria, algo meio que confuso, fazendo o que nós estamos fazendo aqui, desse tamanho, e inclusive, esse ano de 2025, nós não estamos faturando mais do que se nós tivéssemos 30 pessoas. Então, o quanto nós estamos acreditando e investindo no futuro. Ou nós vamos ser um ecossistema, um negócio completo, dentro dessa estrutura contábil, jurídica, tecnológica e tributária. Porque essa decisão, ela é importante e ela é difícil, porque exige mais trabalho, mais responsabilidade, mais investimento. E após um processo profundo de reflexão, o que se concluiu era que nós iríamos para esse próximo passo, que inclusive isso resultou em saída de sócio, porque as pessoas alinharam as expectativas e o objetivo ele é audacioso, sim, ele é arrojado e ele exige muita resiliência, persistência, dedicação, viver cultura, entregar resultado. Isso nos leva para uma zona de desconforto muito grande. Não é fácil e cada vez mais vai ser difícil você trabalhar na Save. Vamos trocar difícil por desafiador? Acho melhor. Só que a recompensa atrelada ela é muito grande. Eu desafio que no máximo, em mais um ano, não vai ter uma empresa no país que vai ser mais atrativa de fazer parte do que a da Save, com tudo que nós estamos construindo. Inteligência aplicada na prática significa você ter a capacidade de entregar um resultado baseado numa experiência que você já tem de vários negócios, com a tecnologia embarcada, com a solução precisa e rápida. Muito discurso, pouca entrega, muito mentor, pouca bagagem. Então, o que nós conseguimos na Save, eu vejo que esse é um grande diferencial. Unir a experiência de mais de 15 anos, Fabrício e todos, e você conseguir visualizar o que gera resultado para o cliente. E além do que gera resultado para o cliente, você fazer uma entrega rápida e precisa. Dentro da Save eu sempre digo, nós não temos uma boutique. Nós não somos uma boutique. Nós somos uma fábrica e que nós entregamos em uma velocidade que ninguém entrega. O desafio que nós temos com isso, claro, é cada vez mais aprimorar a nossa qualidade. Então eu vejo que a inteligência aplicada é justamente isso, você conseguir, através da bagagem, da credibilidade, da experiência, direcionado, específico, trazer solução que gera resultado
num curto espaço de tempo. E negociável sempre é cultura, propósito, princípios e valores. Isso nunca vai ser negociável, isso nunca vai ser flexibilizado. E se caso isso tenha que ser flexibilizado ou negociado, não faz mais sentido nós até defendermos algumas bandeiras. Então tem que rever tudo. Então é inegociáveis. Cultura, princípios, valores são inegociáveis. Nosso processo de tomada de decisão, ele é muito democrático. Por mais que o cargo que eu exerço, não que eu sou, ele tenha uma autonomia, eu nunca tive que arbitrar nada na Save. As decisões, elas sempre foram discutidas, sempre foram, na sua maioria, consensual, sempre foram unânimes. Teve casos de divergência e que essa divergência ela foi respeitada. Então, pessoal, aqui nós vamos ter que tomar uma decisão. E aquele que foi vencido, eu gosto muito dessa frase. Não concordo, mas me comprometo. Ou seja, não tem espaço para vaidade, não tem espaço para ego. Tudo é pensando no quê? Qual que é o nosso propósito? Quais são nossos objetivos estratégicos? Qual que é a nossa cultura? É muito fácil. É muito fácil decidir quando você tem isso muito claro. A conversa mais importante que nós tivemos como sócio, ou uma delas, foi quando nós tínhamos uma parceria 2.0 ou uma sociedade 1.0 e que nós tínhamos que definir questões sensíveis e difíceis de serem discutidas e que nós chegamos a um acordo de maneira muito simples, muito rápida até. Então isso reforça aquela resposta de por que você entende que nessa sociedade faz sentido, por que tu entende que fez sentido a união dessas pessoas. E também quando nós definimos, olha, para onde nós vamos, porque era muito mais confortável ficar onde estávamos, com a quantidade de pessoas, o investimento, responsabilidade, tudo, e nós decidimos dar um passo que eu digo, nós vamos fazer algo grande. Nós vamos ser lembrados. As pessoas vão lembrar do nome de cada um que está aqui assistindo isso, por ter conquistado. As pessoas que estão aqui, mesmo que elas não fiquem na Save, que por alguma coisa, por, enfim, algo, elas vão sair, mas elas serão lembradas. Esse case da Save vai abrir portas no Brasil inteiro. Nós vamos ser case de estudo da Endeavor. Porque o que nós temos aqui e o que nós vamos construir é algo grande, muito grande. Essa decisão foi uma das mais difíceis. Nós somos uma solução empresarial completa em matéria jurídica, contábil, tributária e tecnológica que potencializa esses comentados anteriormente, com uma veia muito forte e um propósito também ligado à educação. Nós entendemos que compartilhar conhecimento, ele enriquece, ele melhora o mercado e ele deixa o seu legado de contribuição a uma sociedade que é tão carente de informação. Nós temos muitos empresários que muitas vezes não estudaram para isso, não foram criados num ambiente de empreendedores, que não aprendeu na escola, não aprendeu na faculdade e que muitas vezes tem que apanhar muito na vida para aprender. E tudo isso custa muito caro. E alguns, inclusive, não têm uma segunda chance. O que nós contribuímos com o conhecimento para que esses empresários, essas empresas tenham uma história longeva e que de alguma forma a Save possa contribuir com esse legado de educação e também na entrega desses trabalhos voltados à área contábil, jurídica, tributária, tecnológica e de crédito verde e ESG. Onde chegamos orgulho, mas com um quê de motivação que nós estamos apenas começando. Nós não estamos em 10% da nossa capacidade total. E o que nós temos para construir é algo grande, é algo que vai ficar lembrado na história do empreendedorismo nacional, principalmente na área jurídica e contábil, que são áreas tão tradicionais, diferente mais da área educacional e da área tecnológica. E que nós vamos, sim, agora para o projeto 2030, com força total, mais maduros,
mais precisos, mais preparados, mais estruturados. O sentimento até agora é de dever cumprido. E o sentimento que nós temos agora é muito claro. Nós temos um objetivo a ser cumprido. Nós temos uma entrega a ser feita. E eu acredito no time que nós temos. Nas últimas semanas eu tive uma conversa difícil com vários líderes, porque eu confio em cada um deles e eu sei que eles têm capacidade de, junto com os sócios e os nossos demais gestores e integrantes da equipe, de atingir esse objetivo, que ele é muito claro, ele é muito direto e ele é muito simples. E ele é grandioso. A maioria das pessoas não sabem para onde elas querem ir, não sabem o que elas querem conquistar. Elas vão vivendo um dia após o outro e o negócio vai indo, mas não. Na Save, não. Nós temos um objetivo grandioso. Nós temos o propósito de gerar prosperidade e transformar vidas, de valer mais de 1 bilhão nos próximos 5 anos. Isso é grande. Isso vai transformar a vida de muitas pessoas. Isso vai gerar muitos empregos. Isso vai tornar a nossa cidade, isso vai tornar o nosso país um lugar melhor. Nós vamos formar muitos empresários, muitos profissionais que vão ter a sua renda complementada, ou vão ter uma nova fonte de renda, ou vão ter, como nós vimos durante muitos depoimentos, a vida transformadas. Porque não é apenas contadores e advogados, são pessoas que nós estamos transformando. A Save, ela democratizou o mercado tributário, ela abriu. E eu falo, hoje, nós temos aí uma parcela muito relevante das pessoas que tiveram a sua vida transformada, além dos clientes finais, parceiros. Tem parceiro que nem terminou o ensino fundamental. E nós sabemos. Então, o sentimento que nós temos agora é de desafio, de vencer o jogo, de vencer o campeonato, porque a partida nós vencemos. E eu acredito no time que nós temos, eu acredito no projeto que foi apresentado, e eu acredito em cada um que está vendo agora esse vídeo, no lançamento da nossa marca, que essas pessoas elas vão entrar para a história, porque o que nós estamos fazendo aqui é algo grande, é algo que vai ser estudado, já é um case na cidade, mas nós vamos ser um case nacional. Transformação. Tudo que nós fazemos transforma. Transforma o mercado, transforma vidas, transforma a profissão, transforma tudo. Aonde a Save toca, há transformação.